Como extrair o máximo de resultados e resultados tangíveis nos programas de treinamento e desenvolvimento de pessoas. No Gestão de Pessoas dessa semana, nós vamos conhecer o case do Bátio de Latte no tema, e o nosso convidado para isso é o Fernando Cunha, diretor de treinamento e desenvolvimento da empresa e ex-gerente de T&D do McDonald's do Brasil. Então, duas empresas super referência no assunto. Então, para quem quer ter insights práticos para melhorar a capacitação na sua empresa, não perde essa conversa e fica com a gente até o final. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Gestão de Pessoas, o podcast semanal de entrevista divulgado toda quinta às 19 horas em mais de 10 plataformas de podcast e no YouTube, que leva até vocês os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Muito bem. Para começar, queria dar muitíssimo boas-vindas para você, Fernando. Como é que você está? Animado? Muito, muito animado. Super obrigado aí pelo convite. Ansioso aí para poder bater esse papo, poder compartilhar um pouquinho aí, a gente trazer alguns insights aí para a turma que está conectada. Maravilha, meu amigo. Prazer te receber. Como é que você está, Paty? Tudo bem? Tô bem também, super feliz. Tô curiosíssima, porque acho que são duas empresas que a gente sempre escuta muito bem, quer entender um pouco melhor. Então, obrigada aí, Fernando, pela sua disponibilidade, né? Eu já vou começar aqui, queria saber um pouco sobre você, um pouco sobre a Batio, né? Acho que eu, pelo menos, sou consumidora, então quero entender um pouco dessa empresa um pouco melhor. Super, super legal. Primeiramente, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Uma honra poder estar aqui, trocando um pouquinho da expertise, podendo compartilhar algumas ideias também aí que muitas pessoas que estão na área também podem, eu acho que, usufruir aí, tirar um proveito desse nosso bate-papo, né? E acho que primeiro me apresentando, eu sou o pai do Arthur e da Isabela, casado com a Márcia, e um entusiasta aí da área de aprendizagem, né? O Rodrigo acho que já trouxe bem aí, tem uma carreira que inicialmente foi no McDonald's, atualmente na Bastillat, muito feliz aí com o desafio que a gente está construindo e com as, as próximas etapas que a gente vem se propondo a fazer aí para o próximo ano também, e dividir um pouquinho aí com todos que a gente está fazendo e como fazendo também, principalmente, né? Legal. Fernando, me conta um pouquinho, né? Você falou da sua carreira, enfim, você começa no Mac e aí você passa para o Batio, é isso? Como é um pouco da sua carreira em T&D? Ah, legal. Inicialmente eu tive minha carreira, eu comecei no McDonald's, em restaurante, eu comecei Que ali como legal. atendente, então eu tive a oportunidade de fazer carreira dentro do McDonald's, que é uma escola aí na área de desenvolvimento, uma empresa que realmente valoriza muito esse tema, e foi onde ali tive a oportunidade pessoal e profissional de desenvolvimento. E atualmente, né, depois dessa expertise, eu fui convidado para vir aqui para Batio, para a gente apoiar a empresa também nesse plano de expansão robusto que vem acontecendo agora, e dentro da área de treinamento, como que levar isso de uma forma estruturada e principalmente mais estratégica, e que não fique na utopia, né? Que seja algo que realmente, acho que o Rodrigo trouxe ali um pouquinho, né? Como que a gente aplica aquilo, como que a gente traduz isso em resultados para os negócios, sem perder a essência do desenvolvimento. Lembrando aí que a essência de toda companhia é o desenvolvimento de pessoas, mas que isso não fique muito no discurso, né? Que isso seja realmente uma prática ali, e principalmente conectada com a necessidade, né, do negócio, porque atuando aí em duas empresas de portes diferentes, mas com desafios particulares, cada uma tem seu desafio, nenhuma é maior que a outra, são só desafios Hum, diferentes, né? Como que a gente dentro da área de T&D consegue unir a estratégia, pensando não só em remediadores,
né, que acontecem no negócio, mas como que a gente também se organiza junto à gestão da companhia, pensando em quais são os desafios propostos e como que a área de T&D entra no sentido de, sim, também atender ali as dores, mas também olhar para o que a gente precisa estruturar para as próximas etapas, para que essas dores não sejam repetidas, ou principalmente que a gente consiga preparar o terreno para que os desafios que vão vir pela frente vão ser maiores do que os atuais, como a gente sempre diz. Sem dúvida. E Fernando, conta um pouco do tamanho da Bátio de Latte, né? Quer dizer, quantas lojas vocês estão, qual que é o número de funcionários, a dispersão geográfica de vocês hoje, só para a gente ter uma ideia do nível de complexidade do T&D. E aí, em seguida, a gente entra efetivamente na estrutura da área e vai aprofundando, né, a partir daí. Não, perfeito. A Batio é uma potência aí que vem crescendo exponencialmente. Hoje a gente está com 200 operações aqui no Brasil e tem mais 7 operações em Los Angeles, então já tem uma expansão internacional também. E tem uma área de varejo que é bem presente, provavelmente aí muitos dos que estão nos assistindo devem ter encontrado em algum supermercado, alguma loja de conveniência, ali as geladeiras com os nossos pontos de vendas também. Então hoje a estrutura geográfica está em todo o país, né? Então a gente já está presente em mais de 3 estados, com 200 unidades, e também aí com uma presença já na Califórnia. Muito legal. Bom, de pistache eu já super recomendo aí. Não tem como não dizer. Fernando, o que eu queria entender um pouco é muito legal essa tua visão de entrar na área de negócio mesmo, né? Ou seja, como atendimento e escolher ir para a área de treinamento. Estou entendendo que você fez essa escolha na sua carreira. E aí, eu acho que para quem nos escuta, eu gosto muito da tua fala no começo, porque de fato traz um treinamento e desenvolvimento voltado para o negócio, né? Ou seja, fazemos treinamento e desenvolvimento para algo maior, que é o negócio. Foi isso que te fez ir para a área de treinamento? Como é que você chega lá, né? Excelente. Eu sempre gostei muito, né, da parte de formação, de liderança. Enquanto estive lá no McDonald's, acho que foi uma escola nesse sentido Sem dúvida. de aprendizagem e sempre teve aquele me puxando ali para a área de desenvolvimento. E quando eu faço a escolha de ir para a área de aprendizagem, é muito naquela questão de realmente se identificar o olhando para um pouco da necessidade, olhando para o teu conhecimento interno, passando, poxa, eu acredito que eu posso impactar mais o negócio atuando nessa frente do Legal. que em outra, né? Então, essa foi uma da escolha. E, pessoalmente, né, eu sou encantado. Eu tenho 2 filhos também, o Arthur aí de 8 anos, a Isabela de 5, e eu conecto todos os dias o que a gente trabalha na área de desenvolvimento, formação, óbvio que são momentos diferentes, né? Você falar da andragogia e da pedagogia, mas o cérebro humano é fascinante na Sem forma dúvida. de aprendizagem, né? Então, eu tenho ali 2 professores que me ajudam muito a perceber se realmente é o que a gente pensa, se estuda, se aprofunda, conecta ali com as necessidades e você acaba vendo um pouquinho disso na prática até dentro de casa. Sem dúvida. Quando você entende a área de treinamento, né, e faz todo o processo tanto no MEC quanto no Bátio, me conta um pouco hoje a estrutura do Bátio, né? Ou seja, como é que vocês trabalham a grade de treinamento? O que são treinamentos mais técnicos? Tem comportamental também? Como é que vocês se dividem aí? Não, perfeito. Inicialmente, a empresa está expandindo muito, né, nos últimos anos e tecnicamente a gente já está muito avançado, né, com relação ao desenvolvimento e a gente começou a implementação muito forte agora também na parte comportamental, né, lembrando que é o grande desafio, acho que da sociedade, né, não adianta a gente ter ali somente o como fazer sem entender o porquê, lembrando que quem vai fazer aquilo independente do ápice que vem aí da inteligência artificial são sempre seres humanos e graças a Deus, né, que ainda precisa da gente. Então, o nosso desafio hoje
tanto a formação técnica, as trilhas de aprendizagem que a gente tem, de como que a gente coloca isso voltado desde os cargos iniciais até os cargos de liderança, média gerência, gerenciais, já cargos maiores na hierarquia, tanto das operações. E como que a gente também desafia, acho que a gente vem buscando isso tanto com estrutura interna, como com algum apoio aí também de algumas consultorias iniciais, quando a gente iniciou esse trabalho de trabalhar ali a questão das soft skills, mas não pegando algo de prateleira, vamos dizer assim, né? Que você hoje no mercado acaba tendo bastante coisa, bastante conteúdo, e isso é ótimo que está acessível, né? Se a gente der um Google aqui agora, a gente vai achar N cursos aqui gratuitos, e o nosso desafio, acho que é um desafio que é de negócio, de companhia dentro da Batio, mas também ele é social, como que a gente tenta levantar a real necessidade ali do negócio, que é o que a gente quer aplicar e quer aplicar hoje, e também entendendo que estamos trabalhando com adulto, né? Então a gente dando o estímulo da autodireção. Esse eu confesso que é um dos maiores desafios que a gente tem, porque socialmente, e aqui não digo o público interno da BAT, eu acho que Uhum. como um Como todo, país, né? no país como um todo, a gente está acostumado a ser dirigido no aprendizado, né? Então, é sempre alguém ditando o que a gente tem que fazer, ou por que que a gente tem que fazer aquilo, você vai lá, no final recebe um certificado. Então, a gente vem buscando um pouco dessa questão de trabalhar as soft skills para a necessidade atual do negócio, mas com muito estímulo também a entender que cada um ali é um indivíduo e a aprendizagem é dele, né? Não adianta o Fernando É. trazer que o gestor ali de uma determinada região precisa trabalhar a gestão de conflitos, né? Será que realmente ele consegue enxergar essa questão e não trazer para ele um curso genérico ou alguma formação genérica em sala de aula para a gestão de conflitos? Porque se ele não entender que isso é a necessidade dele, a gente acaba gastando dinheiro de verdade, tempo da empresa, e também não vai colher ali o que precisa. Então, a busca hoje para esse desenvolvimento de competências socioemocionais, vamos dizer assim, né, de soft skills ali, está muito em tentar mapear primeiro qual que é a dor, depois, mapeada essa dor, também fazer esse forte estímulo, né, na autodireção, para que ele também consiga ter, junto conosco, acho que é nossa obrigação também, como área de desenvolvimento, apoiar, dar o caminho, dar os recursos, mas que eles também tenham essa, não sei agora qual a palavra, né, de accountability, como que a gente coloca isso para eles no sentido de fazer É. sentido e fazer sentido para mim como indivíduo, né? E é engraçado você estar trazendo isso, porque é um elemento cultural brasileiro que ele é pouco perceptível, né, para a maioria das pessoas, que é essa predisposição que a gente tem como país, como sociedade, de super dimensionar e super preparar as estruturas, e aí você minimizar o indivíduo e inflar as estruturas, né? Então, ao contrário, por exemplo, nosso próprio sistema legislativo é assim, né? Ele é super micromanagement, né? Então, o nosso Código Penal tem, sei lá, 1000 páginas, né? Estou dando um chute aqui. Ao contrário do americano, que trabalha por princípios, né? Então, todo o nosso sistema de governança pública, ele é exageradamente complexo, exageradamente detalhado, e partindo do princípio que o Estado, que uma entidade maior que o indivíduo controla o indivíduo. E isso, de fato, cria essa predisposição a pensar que alguém vai nos dar o caminho, alguém vai criar estrutura dentro da qual eu vou ser educado, eu vou aprender, não o indivíduo tomar posse daquele processo. Então, acho que aqui no Brasil, sobretudo aqui, a gente tem um desafio de mindset mesmo, né? Mudança de mindset. Mas eu queria dar um passinho para trás, Fernando, feito esse parênteses rápido aqui, eu queria dar um passinho para trás e entender de uma forma sistêmica como é que está estruturado o organograma da área de vocês e o planograma de trabalho da área. Quer dizer,
quais são as trilhas que vocês têm hoje, quais são as grades de cursos que vocês têm. Então, só para a gente ter uma ideia da dimensão, da estrutura do T&D de vocês e como é que ele está formatado para entregar esse valor que a Paty falou ali no começo, né? Então, faz um pouco desse trabalho de arquitetura aqui de organograma, arquitetura de trilhas e grades, só para a gente ter um desenho assim em relação a isso, né? Excelente. Eu acho que trabalhando primeiro dentro do organograma, a área de T&D dentro da BAT, eu acho que a gente tem um grande desafio, um privilégio também de trabalhando isso junto com a liderança, porque a gente tem uma estrutura que está voltada à parte mais administrativa, onde a gente tem uma gerência responsável por isso e também ali alguns analistas que estão cuidando dessa parte de formação e desenvolvimento, criação. E a gente também tem presença de time de treinamento em campo, né? Dentro, espalhado aí dentro dessas 200 lojas, a gente tem pessoas que reportam para a área de treinamento diretamente, não diretamente para a área de negócios, que são parceiras, né? Ela tem ali uma dupla ação, mas ela está dentro do organograma, dentro da área de treinamento. Então, isso nos dá um suporte muito grande, porque não só levantar a necessidade, né? Trabalhar com o time que a gente chama aqui de staff, no desenvolvimento disso, na formação, depois de levantar essa necessidade da estrutura do programa para os times de lojas, a gente também tem esses parceiros em campo que nos ajudam a tanto implementar, né, essas estratégias que a gente vem desenhando e para também validar, né, depois da implementação, que aquilo também está fazendo sentido ou, como a gente costuma dizer, está mexendo no ponteiro que a gente escolheu ali como indicador necessário para aquela estratégia ou para aquela solução. Então, hoje, essa estrutura principal, como eu trouxe, tem 40% do time hoje estaria dentro da estrutura de staff e outros 60% do time está dentro do campo, que a gente tem essa conexão em saber o time que desenvolve, né? Tem o time na ponta também que nos apoia a validar essa implementação e também traz muita necessidade, né? Então, a gente acaba trazendo isso como um grande pilar, porque estar dentro das unidades é um negócio muito rápido, né? O varejo, ele não é algo que você planeja, organiza. Ele está acontecendo neste momento, Ele é né? vivo, né? Ele é totalmente vivo. Então, ter essa parceria delas em campo nos apoia muito em entender se as estratégias estão realmente fazendo sentido e também corrigindo algumas oportunidades que correm e surgem ao longo do caminho, por mais que você desenhe ali uma estratégia voltada àquela necessidade, escolhe junto com a diretoria de operações qual é o indicador que a gente quer medir, aquele desafio, e eles também estão nos apoiando nessas tanto implementações, validações, né, e entendendo se aquilo está conseguindo realmente trazer o valor que a gente buscava quando a gente estava lá levantando a necessidade, desenhando a estratégia. Então, isso é um pouco do organograma. que a gente tem, né? E dentro da parte de formação, nosso público principal, como eu trouxe, são as lojas, né? Então, a gente tem aí praticamente 200 lojas já espalhadas pelo país, com o desafio de abrir mais 30 operações em 2025. E mais que nunca, né, o desafio de formação de pessoas, ele é latente. Então, a gente tem já trilhas desenhadas desde o primeiro cargo, quando eles entram ali como atendentes, e a gente cria uma estrutura, né, de formação hierárquica ali dentro das grades, que ele vai sendo promovido, e à medida que ele vai sendo promovido, ele vai tendo trilhas diferentes também para as novas posições, que a gente chama de primeira liderança, até assumir a gerência de uma unidade. Então, quando ele assume a gerência de uma unidade, depois de percorrer por todas as trilhas que a gente tem internas de formação, a gente também aposta que ele, dentro dessa trilha, tenha a questão do desenho, que a gente chama aqui de técnico, principalmente, com algumas habilidades já comportamentais e uma conexão com coaches, né, que são pessoas que já ocupam a posição e conseguem ser ali o sombra dessas pessoas durante esse desenvolvimento para as novas posições. Mas também apostamos agora na formação não só dessa parte, mas também de formações
de habilidades de gestão e de uma forma um pouco diferente, o que o mercado fazia muito atrás, acho que vem voltando, mas a gente tem apostado muito no presencial. Então, além de fazer essa parte técnica da trilha que ele faz, depois ele acompanha alguém como sombra, e para finalizar a formação dele já numa gestão, num cargo maior, a gente aposta também em formações presenciais, aí a gente acaba trazendo as pessoas aqui para São Paulo, e isso nos ajuda muito a sentir coisas que não estavam, às vezes, numa trilha que você coloca na plataforma e tem alguém acompanhando, só que de forma remota, e a gente conecta, a gente meio que fecha essa formação deles com essa questão de formação de habilidades de gestão, que tem nos ajudado muito, né, a trazer as dores de qualquer gestor, né, porque 80% dos problemas não param na parte técnica, geralmente, né? Então, ele tem ali o passo a passo do como fazer, isso acho que está muito, muito bem estruturado, e a gente vai continuar apostando bastante nessa questão de como capacitá-los cada dia melhor, como os seres humanos também, né? Que isso vai torná-los melhores profissionais ainda. Então, isso nos ajuda bastante a ter essa questão de conectar toda a parte técnica com a parte de habilidade de gestão, né? Que é o grande desafio de toda e qualquer empresa, né? Processo e pessoas. Legal. Nessa trilha de operações, que eu acho que é o coração do varejo, né? Que é o pessoal Sim, da loja, efetivamente. Pelo que eu entendi, então, é, as grades são feitas por cargo, né? Então, você tem o atendente, a pessoa que serve lá o sorvete, que a gente Uhum. adora, né, Paty? Então, a pessoa que mais gosta da Bate de É Latte não é o isso. Fernando, é a pessoa que serve o Sem sorvete. dúvida. Depois o Fernando. Mas aí tem, né, a pessoa que serve o sorvete, daí tem a pessoa do caixa, tem o gerente da loja, e daí para cada qual você tem um job description e uma grade de um treinamentozinho de função. É isso mesmo? perfeito, perfeito. Tá. E aí, esse treinamento, ele online, offline, como é que é a estratégia que vocês adotam para fazer a fixação do conhecimento ali, né? Ótima pergunta. A gente acredita friamente que para essas posições nas quais a gente ocupa dentro do varejo, o treinamento prático, ele é o core do negócio. Então, dentro das nossas trilhas, a gente conecta muito o que ele precisa aprender a fazer. Então, ele tem ali materiais de leitura, ele vai passar por um onboard dentro da empresa. E todos os nossos novos integrantes, a gente conecta ele com o que a gente chama ali de encarregado, que é uma posição de liderança já, que é responsável pelo treinamento e desenvolvimento dele. Uhum. Então, dentro de uma nova possibilidade, principalmente para a maioria que entra conosco para trabalhar nas posições iniciais, ele tem a trilha desenhada para o cargo, ele tem a parte teórica no que ele precisa aprender ali durante um período X que a gente já estipula para ele, isso sendo um pouco flexível, porque a gente sabe que cada um aprende dentro de um tempo, e a gente aposta muito no que a gente chama ali de acompanhamento ombro a ombro, né? Então, Uhum. ele tem esse treinador que vai estar do lado dele, que ele tem a trilha dele desenhada, ou seja, a gente formatou isso para que ele possa percorrer um caminho respeitando as individualidades dele, mas a gente aposta que grande parte do aprendizado ele vai aprender fazendo, né? Então, a gente aposta muito nessa questão de ter alguém desde o primeiro dia dessa pessoa acompanhando ele, principalmente no primeiro mês, que eu acho que é o grande desafio do varejo, né? Até a pessoa conseguir começar a entender um pouquinho de como funciona aquela empresa, e aí a gente conecta isso dentro da formação da nossa plataforma, tendo essa pessoa que vai acompanhar o treinamento dela, e por mais que a gente gasta energia, organização para deixar o mínimo dos detalhes possíveis dentro de uma plataforma, tá visual, é legal, tem gamificação, tem vídeo, tem certificado, mas genuinamente a gente acredita que o aprendizado está na repetição, na prática e como que ele conecta aquilo para se tornar independente desse treinador. Então, isso inicialmente, que eu acho que é o cargo inicial que a gente fala, que são os atendentes que começam conosco, que tem uma liderança que conecta e fica responsável pelo desenvolvimento inicial dele. E posteriormente a isso, a gente também aposta na formação contínua desse indivíduo, desse colaborador,
que, exemplo, quando ele começa a fazer carreira dentro da empresa, que ele também passe por esse modelo, né, de proposta, aí já é um público bem menor, que você já está falando já em Sim. seleção, mas também tendo referências, né? A gente tem algumas unidades que a gente chama internamente de centros de excelência, onde as pessoas são promovidas, elas vão para essa unidade, né, para poder fazer a sua capacitação ali, seja para o próximo cargo que a gente chama aqui de encarregados, ou seja para gestão também. Então ele tem algumas lojas modelo que ele consegue ir para lá para poder se desenvolver tendo tanto uma trilha que está dentro de uma plataforma, que é um modelo mais conceitual, que a gente chama aqui de 10 a 20% do desenvolvimento, e a parte prática também, que ele vai para essas unidades de referência, para poder, quando voltar para a sua unidade, a gente ter certeza que ele realmente recebeu a melhor dose e poder exercitar e praticar aquilo com a equipe que ele vai trabalhar no futuro. Muito legal, Fernando. Eu acho que para quem está nos ouvindo, eu posso dizer que a estrutura de vocês é muito 70-20-10, certo? Que é isso que você está falando, né? Então, 70% dos profissionais, eles atuam e eles aprendem no dia a dia. 20% do tempo, muito com a mentoria, né? Então, eu estou entendendo que o encarregado é um multiplicador, né? De muitos dos conceitos ali que as pessoas precisam trabalhar, e 10% na plataforma, onde ele deveria guiar, né, o seu autodesenvolvimento. Acho que isso é muito legal, Rodrigo, para entender, e eu acredito também demais nisso, que de fato o adulto aprende fazendo no dia a dia. Eu acho que a Bate para mim é uma prova exata disso, porque muitas vezes a gente, enquanto TID, acaba entregando uma plataforma enorme com uma quantidade imensa de vídeos, treinamentos. E aí, como você mesmo comentou, apesar da gente usar o Netflix muito bem, a plataforma de desenvolvimento a gente não usa, né? Porque aí a gente espera que o RH diga, não, mas qual eu tenho que fazer? Então, eu acho que o aprendizado no dia a dia é fundamental. E essas escolas modelo são super interessantes, né? Porque você vai criando referência e dizendo, olha, isso aqui é o melhor que você tem que fazer, né? Então, muito interessante mesmo, parabéns. Você sabe que eu me lembrei, Paty, do episódio que a gente gravou com o Richard Vasconcelos, que tem uma empresa de treinamento que faz o trabalho de gamificação. Com IA, né? Para deixar um pouco mais lúdico ali e um pouco mais Netflix. Claro, certamente tem uma limitação grande ali em relação ao quanto de entretenimento dá para gerar, né? Sim. Porque acaba sendo temas técnicos e tal, mas pode ser um caminho, né, para deixar um pouco menos chato, né, a grade de treinamento efetivamente, né? Eu acho que esse é um desafio, assim. Eu trabalho com treinamento há, sei lá, 20 anos já. E sempre é um desafio. Como é que porque você não pode infantilizar, né, também, porque somos adultos aqui, né? Então, essa história de ficar passando joguinho, putz, acho que a gente precisa repensar um pouco isso, né? Não, e A não complementando, ser que entregue uma TV para a pessoa, né? Daí, assim, quem fizer mais cesta ali, né, Nem tal, isso. ganha uma TV, alguma coisa assim. não, Desculpa, e Fernando, que dentro você ia dessa comentar? aposta, não, acho que faz todo sentido, mas acho que dentro dessa aposta, quando a gente traz essa questão da Netflix, vem muito em alta hoje, né? Quando a gente vê, Sim. tem uma plataforma toda Netflixada, não sei qual é o termo que se usa corretamente, mas acho que ainda mais que isso, né? É aquele aprendiz enxergar necessidade, né? Exato. Porque a gente querer falar para ele, você precisa agora aprender mandarim, porque a gente quer apostar no desenvolvimento da empresa na China em 2030. Ele vai olhar para você e falar, cara, eu não preciso de mandarim. Tipo, 2030, eu não tô aqui mais, obrigado. Então, Isso. aqui não tem necessidade nenhuma. E aí depois a própria empresa vai cobrar aquilo. Meu Deus, somente 4% das pessoas se inscreveram no curso de mandarim. E desses 4%, 0,4% fez a Fala. primeira aula. E aí você fala, tá, mas qual é a real necessidade do mandarim nesse momento para esse time? Acho que essa é uma dos desafios de todas, né? As organizações como um todo, além de trazer essa questão de ser mais dinâmico, mais interativo, acho que é uma aposta, é um desafio
infinito aqui de Uhum. melhoria, mas também em fazer algumas pausas no sentido, meu, isso realmente é necessário, né? Isso é uma prioridade do negócio, pensando na ponta, ou seja, as pessoas que precisam usar disso. Uma das coisas que a gente sempre também tenta entender é ficar menos corporativista, né? Trabalhar a Uhum. parte da governança, mas tentando entender realmente a necessidade do momento e do negócio, né? Porque senão a gente vai querer descer alguma coisa via plataforma, como a Paty trouxe, fica ali extremamente robusta, mas você olha, poxa, são conteúdos ali que não conversam com o dia a dia das pessoas, e aí fica um esforço titânico da área de T&D de tentar colocar aquilo, mas a área principal fala, poxa, estão tentando colocar alguma coisa, uma energia gigante em algo que eu estou aprendendo mandarim para 2030 e eu não vou estar aqui mais, então fica difícil, Eu né? sempre faço a pergunta para quê? Uhum. Né? Para que esse conhecimento, né? Ele vai ajudar o que no negócio? Então a gente sempre tem que trabalhar nesse formato aqui, quem é de treinamento. Fernando, uma dúvida, todo o processo que você construiu na Batio, posso dizer que a tua base vem do MEC, né? Ou seja, até porque são empresas de varejo, enfim, então já trabalhei em varejo também, então sei o quanto é difícil, né? E o turnover normalmente é muito alto. Então, como é que é o turnover aí na Batio? E você entende que esse formato que vocês criaram, eles incentivam as pessoas a ficarem, né? A ficarem engajadas aqui na Batio? Ótimo. Acho que esse desafio do varejo, não é de 2024, né? Não. Ele é antigo e provavelmente vai permanecer, e você vai ouvir algumas histórias daqui a 10 anos falando que as equipes são novas, que precisam de mais capacitação, né? Então, aqueles desafios que roda ciclo e eles continuam acontecendo. E uma boa parte de aprendizagem, acho que foi uma grande escola, assim, McDonald's, no sentido de estrutura, acho que uma das primeiras universidades corporativas que chega no Sim, Brasil, então isso traz um método, um processo, acho que é importante e que pro varejo é extremamente funcional, né? Ele tem ali seus desafios, né? Como você trouxe, a questão da rotatividade é algo que desafia qualquer gestor, né? No sentido de você está capacitando continuamente, você não fica com uma equipe estabelecida durante tanto tempo, então isso exige muito da gestão e tanto da área de T&D, no sentido de ter processos muito, muito bem desenhados, né? Porque uma vez que você tem esse desafio do varejo, né, de estar sempre com equipes novas, isso exige muito que os processos estejam muito bem desenhados, claro. principalmente por ter esse desafio e também pela geografia, né? Então, hoje você tem operações espalhadas por todo o Brasil que você não tem frequência ali de retorno, ou seja, quem está lá é a equipe presente mesmo, e se ele tiver em dúvida com relação à aplicabilidade ou se esse é o jeito Batio de ser, como a gente traz aqui, Legal. a chance dele de ter falha em processos é muito grande. Então, a formação, acho que a aprendizado que a gente traz para a implementação na Batio é muito buscada nisso de tentar ter os processos muito bem estabelecidos para que as pessoas consigam se concentrar na gestão de pessoas, porque se ele Perfeito. não tiver processos bem definidos e ainda ter que trabalhar a gestão de pessoas, ele, poxa, qual que é agora a interpretação, é onde eu vou gastar mais energia, e essa estrutura que a gente vem desenhando para formação do time da BAT e também para nossa expansão, que também é bem agressiva para os próximos anos, acho que nos dá uma confiança de poder seguir um ótimo caminho com uma boa estrutura, que não vai ser fácil, Sem mas que a dúvida. gente tem um bom caminho a ser percorrido. E mais do que isso, que a gente tem o desafio aqui, acho que para as pessoas que estão nos ouvindo, de continuamente estar melhorando e revendo também os processos que estão ali, porque não é, uma vez agora ele está desenhado, Sem ele funciona. dúvida. Essa Daqui melhoria três contínua, né? meses, daqui 3 meses talvez isso já não seja mais útil. Nossa, mas está mudando muito rápido. Sim, vai mudar mais rápido Isso daqui aí. para frente, não vai ser mais devagar, né? É isso mesmo. E Fernando, só para tangibilizar tudo isso que a gente está conversando,
qual você diria que é o cargo, a função mais complexa de treinar e desenvolver na loja? E conta um pouco, dá um retrato para nós de qual que é o roteiro de treinamento dessa pessoa, não só do treinamento dos 10%, Uhum. mas também dos 70, 20 e 20. 70. Então, quer dizer, qual que é o cargo mais complexo e dá um pouco da trilha, assim, como é que é o onboarding técnico, como é que é o 70, o 20, o 10, faz um mapa, assim, só para a gente ter a tradução de como que a coisa funciona na prática, né? Excelente. Dentro, acho que, dos nossos cargos que a gente tem aqui, o grande desafio está na função de gestão de loja, né? Que é ali onde ele tem que comandar todo o time dele e ter que fazer a ponte também entre quais são as estratégias, né, que a companhia está implementando nesse momento, quais são aquelas que são os princípios do negócio que não são negociáveis e como que ele organiza tudo isso também com o time em constante mudança, desafio de Hum, varejo, o mês mais forte do ano. Então, para esse cargo em específico de gestão, ele tem, acho que como premissa, que a gente acredita muito aqui internamente, que ele precisa dominar todas as etapas para trás. hum, Então, por exemplo, esse gestor, ele precisa saber como que funciona todo o procedimento ali da pessoa que está atendendo no caixa, como a pessoa que está ali atendendo na vitrine. A gente tem uma particularidade, eu acho que é um desafio e ao mesmo tempo um grande benefício, que a gente trabalha com abate muito artesanal. Uhum. Então, a gente produz o gelato todos os dias nas lojas, né? Então, isso Uau. desafia muito a questão de detalhes em processos que o consumidor não faz ideia que vai acontecer, mas que para esse gestor são extremamente importantes, porque se ele não domina esses processos, ele não vai conseguir exigir que o time aplique aquilo de uma forma correta, mas ao mesmo tempo é um trabalho muito artesanal. Uhum. Então, você não consegue colocar industrialização, porque se a gente colocar industrialização ali de processos, a gente perde a essência da Batio, que é ter realmente aquele trabalho mais artesanal, de você chegar ali e ver uma vitrine extremamente bonita, com um cheiro que é particular da Batio. Então, isso também está dentro da formação dele para que ele aprenda todas as partes técnicas do negócio, das posições que vão ficar sobre o guarda-chuva dele. Então, por exemplo, a gente tem boa parte do time que está na gestão que fez carreira conosco, que iniciou como Legal. atendente. Esse caso, ele acaba tendo uma facilidade na etapa de gestão, porque ele já conhece dos processos. Mas, por exemplo, quando eu trago alguém de mercado, a gente coloca um treinamento mais longo para ele, que vai aí durar quase 3 meses, para que ele realmente tenha essa vivência na loja e ele aprenda ali, a gente chama de modelar o gelato, fazer o gelato dentro da É isso que eu ia loja perguntar. mesmo. Ele passa por todas essas etapas? Ele faz o gelato, ele Sim, serve para. Ah, que bacana. exato. Então ele passa por isso de fazer, de atender ali exatamente quais são os detalhes técnicos, de trabalhar na parte de atendimentos também para entender as dores, porque eu costumo trazer que é muito fácil eu cobrar você que atenda bem. Agora eu atender ali 100 pessoas muito bem, uhum, aí É. sim é realmente hum. um grande desafio, né? Porque atender uma pessoa só, pô, uma pessoa ainda vai. Agora faça isso 100 vezes ao dia e sabendo que tem alguém te gerenciando para ver que você não é e tudo mais. A gente coloca tudo isso dentro da trilha dele para que ele passe por todos os cargos e depois ele passa também pelo cargo que a gente chama aqui interno de encarregado, para que ele possa acompanhar e entender como treinar novas pessoas também, para somente depois ele estar aprendendo a parte de gestão e aí algumas partes administrativas que ele precisa aprender, que ele vai aprender isso dentro dessas lojas, nossas lojas Centro de Excelência, e também acompanhado de um gestor experiente, que aí ele conecta isso da trilha, mais essa questão da execução. E aí, como rola dele fazer um pedido, uma gestão de um PNL, execução de negócio. E o grande desafio, quando eu trouxe que esse é o cargo mais desafiador para o nosso negócio, porque a gente tem uma implementação e a gente tem o benefício como DNA da empresa
que é quase como se fosse uma startup. Então, a gente tem muita inovação. Então, todos os meses na loja da BAT você vai ter sempre coisas diferentes acontecendo. E ele é essa pessoa quem faz a ponte, né? De receber essa estratégia que chega ali da parte corporativa e como implementar isso com excelência. Então, a formação dele, além das partes técnicas de desenvolvimento, depois administrativa, de competências, e ser o responsável também pelo negócio, né? Então ele tem que fazer aquele negócio ser rentável, desenvolvendo o seu time, aplicando todas essas inovações que a gente tem dentro do dia a dia, do nosso DNA, e que vem dando muito certo, né? Então essas estratégias de inovação que nos ajudam, elas trazem uma responsabilidade muito grande para essa posição, que é de receber isso e implementar isso e acompanhar se essa execução está sendo de acordo com o que a gente espera, e lembrando que a gente tem o desafio do varejo, como Isso. todos os varejistas também têm. É um MBA em 3 meses, né? Então, super Sim, interessante isso, porque você passa por, né? Provavelmente tem as questões de logística, tem as questões de caixa, enfim, muito legal. Fernando, para a gente ir encaminhando para o fim aqui, eu só queria entender que indicadores normalmente vocês usam para realmente perceber que está sendo efetivo o treinamento e se como é que isso gera mais retorno para o negócio, né? Como é que se vocês conseguem tangibilizar isso em resultados financeiros? excelente. Acho que dentro das estratégias iniciais, quando a gente escolhe aqui a área de T&D, até com a minha chegada, um dos pilares que a gente traz é sempre estar dentro da liderança do negócio, falando o que queremos impactar com esse indicador, né? Então, inicialmente, como área de desenvolvimento, quando a gente olha para NPS, é um dos principais, né? Ou seja, se realmente vocês estão conseguindo aplicar um bom treinamento, quem tem que perceber isso não é a área de treinamento, é o cliente. Então, ele tem que nos trazer. E a gente sempre olha para as duas pontas, né? A gente olha para os níveis de satisfação dos nossos clientes, que são aqueles que estão sendo medidos ali pelo NPS, e dentro do próprio NPS a gente também olha muito para oportunidades, ou seja, quais são as nossas falhas ali, onde os clientes estão dizendo que a gente está falhando. Então a gente observa as duas pontas, né, no sentido de indicador, para mensurar se estou tendo mais clientes satisfeitos e se estou tendo menos clientes insatisfeitos. Então essa é uma das grandes métricas que a gente possui. E também, dentro da parte de negócio como um todo, a gente busca muito a questão de mensurar a parte de EBITDA do negócio, ou seja, de rentabilizar isso, olhando, poxa, essa estratégia, ela vai ser diretamente aplicada ao negócio, ela tem que trazer esse ponto de princípio, né? Todas as estratégias nossas estão voltadas a olhar para esse indicador como negócio. Nem todas vão estar conectadas ali 100% com você falar que implementou uma formação ali em gestão de Uhum, pessoas, e no mês seguinte você já teve claro. 10% a mais de EBITDA. Então não é uma ciência exata. Adoraríamos que fosse, né? Sim, Então não o é, mas a gente sempre tenta trazer essa questão de conectar o que a gente quer trazer dentro dos desafios. Exemplo, quero melhorar a formação da média gerência do negócio. Tá bom, você vai medir isso através de quê? Né? uhum, Porque, legal, eles vão ser mais capacitados. Tá bom. E, né, então, se a gente não entender, então a gente olha muito para essa questão, principalmente de varejo, quando você fala de turnover, é um dos KPIs que a gente olha também como uhum, estratégia dessas implementações e também como compromissos, né? Porque se eu, como empresa, estou investindo nessa capacitação, que você, indivíduo, me trouxe colaborador que precisa, né? Então, essa contrapartida vira esse nosso KPI, ou seja, ele ter essa ciência que foi levantado com ele, uhum. ele foi legal que estão trazendo para mim isso, né? Então, realmente querendo saber o que eu preciso. Então, e aí a empresa tem investido nessa capacitação para atender essa necessidade, e aí o compromisso é essa questão da melhoria do indicador. Então, dentro acho, de alguns principais aí que a gente passa, como turnover, como NPS e também como negócio all the time, né? Então, o tempo todo a gente vem olhando se isso vem conectando com as estratégias financeiras também da organização. Maravilha.
Não poderia deixar de te perguntar uma coisa que talvez algumas pessoas queiram saber, que é a questão das tecnologias que vocês usam aí, ou das ferramentas que vocês usam para essas grades de treinamento e estratégias. São soluções próprias de terceiros? Você poderia abrir o nome de algumas ferramentas que vocês usam, se for de terceiros, só para dar um pouco de dica de ferramental, né? Não, perfeito. Uma coisa que a gente vem estimulando muito, até a própria equipe de T&D, com essa explosão que teve aí em 22, é a questão do uso da IA a nosso favor, né? Então, sei lá, até 2, 3 anos atrás, para buscar um curso no mercado, você tinha que investir uma quantia significativa de dinheiro e dificilmente você conseguia aprovar um ROI em cima disso, Uhum. de rentabilidade, e aí gerava aquelas discussões de, poxa, eu preciso definir o orçamento do próximo ano, eu quero investir no curso, mas esse curso, como que eu vou mensurar o orçamento e tudo mais? Então, a gente aposta muito em soluções internas, né? Então, a gente vem gastando muito nisso do time interno estar levantando, usando ferramentas de mercado, mas muitas ferramentas que não são soluções próprias, que você entra ali e um fornecedor te entrega algo pronto. Então, a gente tem apostado muito nessa, poxa, a necessidade é que a gente trabalhe soft skill de gestão de conflitos, quais ferramentas a gente consegue com o talento que a gente já tem interno, que a gente já tem uma estrutura de T&D, que a gente sabe que nem todas as organizações a possuem, e o nosso compromisso principal é como que a gente usa os nossos recursos aqui, a equipe que a gente tem, os nossos talentos, para que a gente invista o menos possível em recursos compras, né? Que a gente consiga usar essas soluções que hoje a IA nos traz de uma forma financeiramente falando muito acessível, né? Que eu pagando ali às vezes uma mensalidade de 200, 300 reais, eu consigo colocar muito conteúdo e principalmente não ser um conteúdo de prateleira, né? Que comprei pronto, só aplica. E também não é uma consultoria que vai ficar caríssimo ali o investimento para fazer algo personalizado. E você vai gastar não sei quantos mil reais para fazer uma solução que muitas vezes inviabilizaria o projeto. Então, hoje a nossa proposta tem sido muito de usar a plataforma interna que a gente tem, né, usando ferramentas que a gente tem disponível de IA e transformando isso com o próprio time interno para que atenda essa necessidade. E aí, por isso que eu mencionei da adaptabilidade da trilha, isso nos dá uma velocidade muito maior, né? Porque quando eu tenho um fornecedor que precisa levantar necessidade, eu preciso depender do timing dele, e fazendo isso de forma interna, a gente acaba ganhando muita velocidade e tentando conectar isso com a necessidade de hoje, dezembro, e isso não vai estar conectando isso para talvez maio, né? Que vai ser já outra necessidade que talvez se eu tivesse com um fornecedor externo, eu teria um delay ali maior. Então, a nossa aposta hoje de ferramental dentro da nossa plataforma, que a gente chama aqui de Unibatio, ela está muito desenhada dessa estrutura para aposta, não que é tudo, né? Mas 95% a gente tem apostado no time interno que a gente tem para continuar trazendo essas soluções e corriqueiramente contando também com parceria de uma consultoria para necessidades mais específicas que o time ali às vezes não tem ainda o know-how para poder aplicar. Muito legal. Eu imagino Muito bem. principalmente em soft skill, né? Deve ter muita... É algo muito difícil de treinar internamente soft skill, né? Sim, sim. Sim, Talvez muito principalmente. pelo walking the talking aqui, né? Então, se tem uma carreira interna já desenvolvida, você vai criando esse jeito de ser bate de late, né? Então, isso ajuda muito também esse processo de carreira interna, né? Bom ponto, Então, né? Bom ponto. Talvez tenha que ser um trabalho top-down que é ali, de né? base, né? Você vai criando tudo isso. Então, é bem... Isso é muito comum no varejo mesmo, né? É muito interessante. Muito legal, muito legal. Fernando, queremos te agradecer muito aí pelo teu tempo com a gente. Muito bacana o papo. Acho que de consumidores agora a gente passa a ser pequenos conhecedores Sem do dúvida. processo de T&D de vocês. Então, obrigado por compartilhar com a comunidade da RH que acompanha o programa aqui. E esperamos te ver de volta no Gestão de Pessoas, né, Paty? Sem dúvida.
Não, eu que agradeço aí o convite, adorei o bate-papo, passou muito rápido. Muito rápido. Eu costumo falar assim, que além de falar, gostar muito, ainda me pagam para isso, né? É algo Muito que bom. realmente eu sou encantado e tenho um prazer enorme de poder falar, e se deixar a gente fica aqui horas e horas falando, tem muito conteúdo, e espero sim poder voltar aí para a gente trocar mais um pouquinho. Muito obrigado mesmo pelo convite. Nós Muito que bom. agradecemos, meu caro. E para todos e todas que acompanharam até aqui, fica o convite para navegar na playlist do Gestão de Pessoas e conhecer outros cases de treinamento, desenvolvimento e de outros subsistemas de RH que possam interessar vocês. Por hoje é isso, nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço e até lá.